Olá, amigos do Espiritualidade Cine e TV. No episódio de hoje nós vamos falar de um filme que o pessoal tem me cobrado já há algum tempo, várias pessoas me pedindo esse filme, que é o filme Os Outros, com a Nicole Kidman. O filme se passa na Segunda Guerra Mundial, onde a Grace e os dois filhos, Anne e Nicholas, moram numa mansão na ilha de Jersey, ali na região da Normandia, norte da França. E o marido da Grace foi lutar na guerra. Os três vivem num regime rigoroso, porque os filhos, as crianças, têm um problema muito grave, né, na pele, uma fotossensibilidade, que eles não podem ficar expostos à luz do sol, que nasce queimaduras terríveis, se formam ali na pele deles. E por isso a Grace tem um cuidado tremendo com os filhos. Uma porta não pode ser aberta sem que a outra seja fechada, vivem sempre fechados por cortinas. É uma situação bem complicada. O ponto central do filme é o fato de que num dado momento a Grace e os filhos começam a ver a casa mal assombrada, né? Achar que a casa está infestada de espíritos, né? E portas abertas, ruídos, enfim, uma série de fenômenos começam a acontecer. E o plot twist, a grande virada do filme, acontece quando os três descobrem que, na verdade, os espíritos são eles, os outros são eles. Tá aqui o maior spoiler do vídeo de hoje, né? Eles é que estão desencarnados e, na verdade, aqueles que eles acham que são espíritos são encarnados que compraram a casa depois que eles morreram, vieram morar ali, né? No momento de extrema solidão e de um pouco de desequilíbrio, né, bastante até, a Grace mata os dois filhos e depois se mata. E se deparando no plano espiritual com uma realidade exatamente igual ao do plano físico, ela não se atenta que ela desencarnou. Ela pensa que foi só um desequilíbrio momentâneo e nada demais aconteceu. E aí é que está o ponto que eu quero basear todo o nosso comentário nesse vídeo. Novamente eu trago um vídeo de pessoas que estão desencarnadas, mas que não sabem que desencarnaram. Mas diferente dos outros que nós já trouxemos aqui no canal, esse mostra uma família extremamente religiosa. Nos outros não, eles não são religiosos, simplesmente eles chegam do lado de lá, sem conhecimento espiritual nenhum, e não percebem que estão mortos, desencarnados. Nesse aqui eles são religiosos, eles têm uma religião, muito provavelmente uma religião católica, porque mostra eles rezando terço, uma série de questões. Porém a questão aqui está no fato da cristalização do pensamento da Grace, entendendo que a espiritualidade não é daquela forma, e sim conforme ela interpretou pelo ponto de vista dela da Bíblia. Então ela tem aquela visão de inferno mesmo, de céu, não entende a realidade do plano espiritual, que tem muitas facetas, né? E uma delas é exatamente ser muito parecida com o plano físico, por isso que confunde quem não tem um pouco de conhecimento espiritualista. É muito interessante também um ponto legal do filme, que 3 pessoas vêm ajudar a Grace e os filhos a despertarem no plano espiritual. A senhora Mills, ou como ela gosta de ser chamada, Berta, né? O senhor Tuttle e a Lydia, que são 3 empregados que disseram que já tinham trabalhado naquela casa e que vieram ali oferecer novamente os serviços para a nova moradora, né? E quando você assiste o filme pela primeira vez, você começa a pensar que o grande mistério do filme está envolvendo esses 3 personagens. A gente acaba descobrindo que eles estão mortos antes de descobrir que a Grace e os 2 filhos estão. Mas na verdade o papel desses 3 personagens aí, no meu ponto de vista, é exatamente virem auxiliar a Grace e os filhos, como eu disse, a despertarem, a descobrir, olha, desencarnamos. No desenrolar da história, muitos sinais acontecem que a Grace não enxerga como sendo um sinal de que eles morreram, mas sim que a casa está amaldiçoada, ou que os empregados são estranhos, ou que os empregados estão fazendo alguma coisa. Por exemplo, ela narra que os empregados foram embora, num dado momento os empregados foram embora, os antigos. O barulho dos outros que vieram morar ali, né? Possíveis espíritos, o piano tocando sozinho, portas se abrindo, a questão da névoa, a questão do padre que antes vinha com frequência, agora não vem mais, as coisas que a filha Anne vê, ouve, diz que conversa com o tal de Victor, né, que seria a criança. O marido que volta depois da guerra, mesmo sabendo
a Grace que ele havia morrido. Quando ele volta, ela pensa, nossa, então foi uma informação errada, ele não morreu. E ela não percebe que na verdade ele morreu sim, que na verdade todo mundo ali morreu. E além disso, as várias dicas da Berta, né? Diversas vezes ela fala que eles precisam se abrir para uma realidade nova, que o mundo dos vivos e dos mortos às vezes se misturam, que é a questão da comunicabilidade, né? Tanto daqui para lá como de lá para cá. Então muitas vezes ela dá a entender que alguma coisa aconteceu e que ela precisa se adaptar. Tem até um momento em que a Berta conversa com a Anne dizendo, olha, sua mãe não entende, mas a hora que ela entender tudo vai mudar, que é a realidade espiritual. Então eu enxergo também esses três personagens, os funcionários, como espíritos que vieram ajudar. Não são espíritos evoluídos, porque você vê que eles também estão apegados à casa, mas são espíritos que já entenderam a sua nova realidade. E a grande virada do filme acontece quando a Grace descobre a foto dos três funcionários mortos, né? Que ele vê aquele álbum dos mortos, que era um hábito antigo de tirar foto dos cadáveres, né? E ela vê a foto dos três mortos e descobre que eles já estão mortos há mais de 50 anos. Mas mesmo assim ela não percebe que ela também tá. E aí acontece o embate entre eles, ela atira contra os três, não acontece nada. A Berta começa a falar para ela que coisas aconteceram, que ela precisa entender, e o final desse entendimento acontece numa sessão mediúnica, que os encarnados estão fazendo, os que estão morando na casa, os atuais proprietários da casa, para tentar entrar em contato com os três espíritos, a mãe e os dois filhos que moram na casa que antes era deles, enquanto encarnados. Então é ali o desfecho, que nós vemos uma médium psicografando, nós vemos uma psicofonia ali também. Então, através desse contato, você vê que eles também são libertos, os três espíritos, pelo trabalho mediúnico, porque eles acabam tomando ciência da realidade deles. Então esse filme é muito interessante, tem todos esses elementos que mostram para nós essa questão dos que desencarnaram e não sabem que desencarnaram, tem sessão mediúnica, tem fenômenos de efeito físico. Se você olhar as atitudes da Grace, quando ela fica nervosa, ela promove efeitos na casa, até no momento da mesa mediúnica lá, ela balança a mesa. É interessante porque você vê uma sessão mediúnica pelo ponto de vista dos espíritos. É muito legal. E você vê o quanto existe de espiritualidade nesse filme. Quero deixar aqui também um comentário que muitas pessoas veem um filme como esse de suspense como um filme de terror e tudo mais. Mas não é. Ele é um filme muito legal para a gente ter essa consciência que se nós ficarmos cristalizados numa forma de pensar fechada, sem nos abrirmos para novos conhecimentos, para as informações do plano espiritual, nós também podemos vir a ser espíritos como esse, desencarnarmos, não percebermos e vivemos nesse sofrimento de não partirmos para nossa pátria celestial de maneira equilibrada. Então tá aí o meu comentário sobre esse filme. Tem muita coisa para falar, não quis me estender demais, o vídeo já está longo, é muita coisa bacana, é um filme excelente, vale a pena assistir. Se você gostou do filme e do nosso vídeo, coloque aí nos comentários as suas impressões, deixe aí o seu gostei e muito obrigado por ter nos acompanhado. Um grande abraço e até mais.